22 de dezembro, Santa Francisca Xavier Cabrini. Tudo posso naquele que me conforta. Firme em seus princípios e mansa em suas maneiras, Madre Cabrini empreendeu uma epopeia missionária de grande envergadura, aliando a fé com as obras, numa época marcada pela Revolução Industrial. Santa Francisca Xavier Cabrini nasceu em Sant'Angelo di Lodi, na Lombardia, Itália, em 15 de julho de 1850. Última dos 13 filhos de Agostinho Cabrini e Estela Oldini, recebeu no batismo o nome de Maria Francisca. Camponeses pobres e sofridos de constituição frágil e saúde precária. Seus pais, reconhecendo sua inteligência, fizeram grandes esforços para que se formasse professora, além de dar aos filhos a riqueza que possuíam, a fé. Por isso, ela gostava de ler a vida dos santos e, entusiasmada por São Francisco Xavier, adotou-lhe o nome Xavéria, ao qual mais tarde ajuntou de Xavier ao seu nome Maria Francisca, pelo seu amor e veneração ao apóstolo das Índias. Aos 11 anos, fez voto de castidade. Seguiu a carreira do magistério com as religiosas Filhas do Sagrado Coração de Jesus em Arluno, terminando-a aos 18 anos. Sentindo vocação divina, pretendeu entrar para esta congregação religiosa, mas foi recusada por falta de saúde. Exerceu durante 2 anos o cargo de professora primária em Vidardo e durante 3 anos dedicou-se na sua terra à instrução religiosa da juventude e ao tratamento dos enfermos e daqueles que eram atingidos pela peste. Aos 23 anos, tentou mais uma vez ser religiosa nas Filhas do Sagrado Coração, mas de novo obteve uma negativa. Lecionou muito e bem, e nas aulas de geografia enfatizava a triste situação religiosa dos povos pagãos, pois tinha amor às obras missionárias. Desejava ser freira, mas suas condições físicas impediram sua aceitação nos conventos. Aos 30 anos, desabafou quanto desejava abraçar uma obra missionária com o bispo de Lodi, que lhe respondeu: "Filha, tu queres ser missionária? Não há ainda um instituto desse gênero. Funda um." Assim, em 1877, fundou o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que colocou sob a proteção de São Francisco Xavier. Adotou como lema as palavras de São Paulo: "Tudo posso naquele que me fortalece." 3 anos mais tarde, fundou uma nova congregação religiosa. A 10 de novembro de 1880, alojou-se com 7 companheiras num desmantelado convento franciscano, onde, a 14 do mesmo mês, deu princípio ao novo instituto, com a inauguração de uma capela em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Um mês mais tarde, a sua obra recebia aprovação episcopal. Francisca contava então 30 anos. Enquanto se dedicava com as companheiras à educação das meninas e à catequização dos rapazes, foi compondo as regras do seu instituto, obra de prudência sobre-humana, que recebeu aprovação episcopal em 1881 e a definitiva da Santa Sé em 1907. Em 1884, com 7 anos de vida, a obra já contava com 5 casas. Em 1887, partiu para Roma, onde, a princípio, só encontrou dificuldades e portas fechadas, até que, com fé, simplicidade e perseverança, Santa Francisca obteve a autorização do cardeal vigário para construir uma escola gratuita para pobres fora da Porta Pia e um asilo infantil na Sabina, em Aspra. O problema da imigração italiana para a América do Norte preocupava o então bispo de Placença, Monsenhor Scalabrini, que pediu à serva de Deus algumas das suas religiosas para irem socorrer aqueles desamparados. Mas a virtuosa fundadora não se decidia a responder, pois pensava nas missões do Oriente. Foi então consultar o Papa Leão XIII, que, após ouvir Francisca, concluiu: "Não ao Oriente, mas ao Ocidente." E desde esse momento ficou decidida a sua partida para Nova York, a qual veio realizar pela primeira vez em 1889.
Foi no entardecer de 31 de março daquele ano, acompanhada de 6 discípulas, Madre Francisca Xavier Cabrini desembarcava em Nova York. Seu coração magnânimo estava pronto para se lançar numa epopeia evangelizadora, e já naquele momento teria que lutar para salvar sua missão de um total fracasso antes mesmo de ser iniciada. Devido a uma falha de comunicação, as providências que haviam sido pedidas ao arcebispo Dom Michael Corrigan antes de embarcarem elas na Itália não haviam sido tomadas. Ninguém se apresentava no cais para recebê-las. Anoitecia, e agora não sabiam sequer para onde ir. Em tão dramático impasse, as religiosas confiavam no límpido olhar de sua fundadora e no esboço do seu sorriso que nunca a abandonava. Tudo redundaria para a maior glória do Sagrado Coração de Jesus. À Madre Cabrini, contudo, que sempre aliava a fé às obras, cabia tomar providências imediatas. Decidida a esclarecer o caso com o arcebispo no dia seguinte, aceitou o jantar oferecido pelos padres carlistas, após o qual pernoitou com suas filhas num paupérrimo alojamento. Ali, enquanto as irmãs cochilavam, a superiora de joelhos rezava e aguardava a aurora. Os ruídos da cidade acompanhavam o sussurro de sua oração. Compreende-se então o espírito com que Madre Cabrini rumou para o Palácio Episcopal naquela primeira manhã em solo americano. O arcebispo a recebeu dando mostras de evidente pesar e explicou-lhe que havia sido enviada uma carta comunicando que uma série de contratempos tornara inviável o plano de abrir o orfanato, que seria seu primeiro campo de ação, a qual não chegara a tempo. E ele disse: "Eu não vejo outra solução, madre, senão que a senhora e suas irmãs retornem à Itália." Fez-se um pesado silêncio, durante o qual Dom Corrigan observava sua interlocutora. O porte e o olhar revelavam tratar-se de uma pessoa de fibra. No entanto, não esperava a incisiva resposta da religiosa. "Excelência, isso é impossível. Vim aqui por determinação da Santa Sé e aqui permanecerei." Isto dito, encerrou com simplicidade a questão, entregando ao prelado um dossiê de cartas de referência de altas autoridades eclesiásticas romanas. Vencido o primeiro obstáculo, a santa, firme em seus princípios e mansa em suas maneiras, deu início à sua vastíssima obra missionária. Não demorou em forjar duradouros laços de amizade com Dom Corrigan, quem, por sua vez, tornou-se seu admirador e defensor. Em Nova York, encontrou amplo campo para seu ardor missionário. Era preciso despertar os imigrantes de seu letargo espiritual, animá-los a assumir suas responsabilidades na cidade de Deus e fazê-los reencontrar o consolo e a força que só os sacramentos e a vida da graça conferem. Sua atuação criou tal alvoroço que atraiu o interesse da imprensa local. Um jornal do tempo assim noticiou a curiosa novidade: "Há várias semanas, um grupo de senhoras de olhos escuros, vestidas como irmãs da caridade, tem sido visto por toda a pequena Itália, subindo estreitas escadas, descendo as imundas passagens subterrâneas, arriscando-se a entrar em lugares onde nem a polícia ousa penetrar. São dirigidas pela Madre Francisca Cabrini, uma dama de olhos grandes e sorriso atraente. Ela não fala inglês, mas é mulher de firme propósito." Quão diferente este mundo da pequena e acolhedora Sant'Angelo Lodigiano, onde nascera. Nas singelas reminiscências domésticas registradas pelos Cabrini, se contava o pitoresco caso de alguns antepassados que partiram para Roma a fim de receber uma herança e regressaram às pressas ao perderem de vista a torre da igreja do vilarejo, tamanho era seu apreço pela terra natal. A este bucólico recanto, Francisca voltou as costas com decisão. O único lugar no mundo onde ela se recusava categoricamente a fazer uma fundação era Sant'Angelo Lodigiano. Esta atitude fazia brilhar perante suas discípulas a personificação do princípio evangélico. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aos olhos da família, algum desígnio especial pairava sobre Francisca, a graciosa caçula de uma numerosa prole.
Não fora por casualidade que sua entrada neste mundo, em 15 de julho de 1850, coincidira com a revoada de um bando de pombas alvíssimas ao redor da casa dos Cabrines. Seus pais e parentes logo puderam constatar que tinham sob seus cuidados um primor de inocência e, no devido tempo, descobriram nela algo a mais. Era o germe de uma grandíssima vocação de fundadora, com carisma para atrair, influenciar, persuadir, marcar ambientes e mover corações. Quando ainda era pequena, a família costumava reunir-se junto à lareira nas noites de inverno para ouvir as impressionantes narrativas dos anais da propaganda Fidei. Na escola, Francisca analisava o grande atlas e traçava mentalmente rotas em longínquas terras de missões. Aos 13 anos, ao ouvir a pregação de um missionário, não conteve o entusiasmo e confidenciou a sua irmã: Rosa, quero ser missionária. Sendo 15 anos mais velha, Rosa se incumbia de dar sólidos fundamentos a seu caráter. Com receio de que ela estivesse se tornando uma sonhadora, replicou-lhe: Você, tão pequena e ignorante, como ousa pensar em ser missionária? Francisca nada disse. Todavia, redobrava sua fidelidade às promessas que a graça lhe fazia. Sem frêmitos, aplicava-se à oração, à recepção dos sacramentos, ao estudo e aos afazeres, sendo intransigente consigo mesma e afável com os demais. Mais tarde, vendo-a visitar os pobres com sua irmã, um velho engenheiro comentou: Ah, aquela ali é um anjo, não é um ser como nós, ela tem algo de sobrenatural. Até a exigente Rosa lhe conferiria nota 10. Francisca era perfeita na prática da obediência. Durante os anos precedentes à fundação de seu instituto, teve a alma acrisolada por perseguições, incompreensões, maus tratos e pela necessidade de viver com gente em nada capaz da vida religiosa. Enquanto esperava um sinal claro da providência, viu-se forçada a renunciar temporariamente à realização de seus altos ideais, obedecendo a autoridades eclesiásticas desejosas de aproveitar-se a nível local de seus extraordinários dons. Neste cadinho, atraía e formava um núcleo de jovens seguidoras, animando-as com a promessa: sede pacientes, um dia sereis premiadas indo às missões. Chegou, por fim, em 1880, o Prêmio da Espera, através de seu bispo diocesano, Dom Domenico Gelmini. Queres tornar-te uma missionária? A hora é propícia. Não conheço um instituto de irmãs missionárias. Funda-o então. Sua resposta não se fez esperar. Vou procurar uma casa. Madre Cabrini, chamada un vero generale, um verdadeiro general, regozijava-se em sentir sua contingência e simpatizava com os espíritos admirativos e generosos. Tinha tanta consonância com o apóstolo que tomou por lema de seu instituto: tudo posso naquele que me conforta. Regia-se pelo princípio jesuíta de agir como se tudo dependesse de si, consciente de que tudo depende de Deus. Como padroeiro, escolheu o apóstolo do Oriente, São Francisco Xavier, e fez ao Sagrado Coração de Jesus a oblação de seu ser. Para ela, quem quisesse se alistar no serviço do Divino Coração precisava apenas desapegar-se de si mesmo e em tudo depender de Deus. Um exemplo que comprova este seu desapego foi a fundação de hospitais. Ela sentia muito mais propensão para atuar no âmbito da educação juvenil do que no setor da saúde. Entretanto, quando em sonho ou quiçá em visão, contemplou Nossa Senhora com o véu posto para trás, percorrendo fileiras de leitos de enfermos, começou a erigir hospitais, os quais se tornariam instituições modelares. Estando em missão no Colorado, suas religiosas desceriam até as entranhas da terra para levar uma palavra de esperança aos mineiros, lembrá-los de assistir à missa, frequentar o confessionário e mandar os filhos à catequese. Nas prisões, arrancava as almas do desespero, inclusive fazendo chegar os últimos sacramentos para alguns condenados à morte. Antes de iniciar qualquer fundação, Madre Cabrini se empenhava em viajar até o país para conhecer suas peculiaridades
e avaliar a viabilidade do projeto, em colaboração com os eclesiásticos e as necessidades do lugar. Sem embargo, não foram os planos, mas uma moção sobrenatural que a levou em 1898 à Inglaterra, país por ela chamado de Nação de Anjos. Em Londres, notava vestígios de um passado católico na cortesia com a qual os transeuntes atendiam a ela e suas religiosas, simples viajantes estrangeiras trajadas de negro. Assim são tratadas as irmãs na Inglaterra, e Deus, que considera feito a ele tudo o que se faz a seus servos, abençoará esta nação e lhe concederá a graça de retornar à única igreja verdadeira. Em 1901, regressando de Buenos Aires, ela se deteve no Brasil, onde sentiu que o Senhor já tinha preparado para nós uma vasta arena de empreendimentos. Ao retornar ao Porto de Santos, 7 anos depois, em 1908, comoveu-se por virem ao seu encontro barquinhos conduzindo suas saudosas filhas, acompanhadas de jovens estudantes do Colégio de São Paulo, que a recebiam com entusiasmo, e ainda teve a grata surpresa de ser recepcionada pelos familiares das moças na Estação da Luz da capital paulista. Ela fez mais 2 pujantes fundações na terra de Santa Cruz, na Tijuca e no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ao longo de 23 anos, Madre Cabrini percorreu a Europa e as 3 Américas, atravessando o oceano dezenas de vezes. Sua congregação atuava na vanguarda da educação, saúde e assistência social, campos nos quais as irmãs missionárias do Sagrado Coração continuam agindo nos 5 continentes. O Papa Leão XIII acompanhava o admirável desabrochar da obra desta infatigável missionária. Disse-lhe ele em sua última audiência: Madre Cabrini, tu tens o Espírito de Deus, leva-o ao mundo inteiro. Numa audiência anterior, em 1898, o mesmo pontífice havia estimulado as 2 irmãs norte-americanas que acompanhavam a fundadora. Adquiram o espírito de Madre Cabrini. Adquiram-no, pois é um Santo Espírito. Vivendo sempre pronta para o encontro com seu divino esposo, numa ocasião a santa escreveu: Sinto-me morrendo de amor por vós. Para mim é uma grande dor, um lento martírio, não conseguir fazer mais por vós, ó meu Senhor. Estendei todas as fibras do meu ser, querido Senhor, para eu poder mais facilmente voar até vós. Tendo cumprido a missão que lhe fora confiada, o último fio que a separava da união definitiva com o Sagrado Coração de Jesus foi rompido no dia 22 de dezembro de 1917, no Hospital Columbus, por ela mesma fundada em Chicago. Como que por respeito ao seu modo de ser, a morte não acolheu na cama, mas alerta e trabalhando, preparando pequenos presentes de Natal para as crianças ali internadas. Sentindo-se mal e percebendo que seu fim se aproximava, destrancou a porta de seus aposentos, sentou-se e tocou uma sineta para chamar as irmãs. Quando estas acorreram, um derrame já havia ceifado sua vida. Até neste último momento brilhava seu espírito lúcido e firme, mais preocupada com os outros do que consigo. Tão súbita passagem condizia com os ímpetos de seu coração, pois certa estava de tudo poder naquele que a fortalecia. Sabeis, ó meu Jesus, que meu coração sempre foi vosso. Com vossa graça, amorosíssimo Jesus, vos seguirei até o fim de meus dias, rumo à eternidade. Ajudai-me, ó meu esposo, pois quero ir com ardor e com pressa. Em 30 anos de trabalhos, ela fundou 67 casas na Itália, na França e nas Américas, incluindo o Brasil, tendo atravessado o Atlântico cerca de 30 vezes. Impôs-se a grandes personagens políticas e comerciais, defendendo melhores condições de vida para os imigrantes. O primeiro transplante da história da humanidade foi realizado por intermédio de um milagre. Que foi um transplante é evidente, dado que os médicos verificaram que se deu sumiço dos olhos do menino e que foram substituídos pelos olhos da santa. Que foi milagre também é evidente, uma coletânea de milagres. Milagre na cura da cegueira naturalmente irreparável do menino. Milagre na desaparição dos olhos do bebê.
milagre na incorrupção de Santa Francisca Xavier Cabrini, milagre na revitalização dos olhos da santa, incorruptos, mas completamente mortos após mais de 20 anos de enterrados. Milagre na implantação dos olhos revitalizados e milagre na não rejeição. E houve mais componentes deste complexo milagre, como logo veremos. Não foi a santa que realizou o milagre. Não só a revitalização é exclusiva do poder infinito de Deus. Nenhuma outra força pode intervir no nosso mundo. O milagre é unicamente em ambiente religioso divino. O milagre é exclusivo de Deus. A assinatura infalsificável de Deus. Evidentemente, no caso, em honra e pela intercessão de Santa Francisca Xavier Cabrini. O caso é referido em quase todas as biografias da santa. Foi um dos milagres aprovados para a beatificação de Madre Cabrini. Só me resta acrescentar alguns detalhes, servindo-me principalmente das atas do processo. Foi no Hospital Columbus, de Nova York. A superiora e responsável pela direção geral do hospital era a Madre Teresa Bacigalupi. No processo, a Madre Teresa omite o nome da irmã encarregada da sessão. O acidente aconteceu por volta do meio-dia de 14 de março de 1921. Assistiram ao parto o Dr. Michael Joseph Oran e a enfermeira senhorita Maria Redmond, que foi a que lavou os olhos do bebê com uma solução de nitrato de prata a 50%, em vez de 1% que seria o correto. Uma gota de nitrato de prata a 5% e ao menino foi muito mais, a 50%, perfura a madeira. O recém-nascido era Peter Smith, filho primogênito do jovem casal Peter e Margaret Smith. Quando 1 hora mais tarde, outra enfermeira, senhorita Seifert, acudiu apavorada pelo estado dos olhos do bebê, a irmã responsável pela sessão compreendeu a tragédia que ocasionara ao fornecer, por erro, um vidro diferente do devido. Acudiu o Dr. Paulo Casson. Os olhos do bebê estavam inflamados e pretos, tão inchados que não poderiam se abrir. Não teve dúvida, o menino deveria morrer e, se escapasse, ficaria absolutamente cego. Vendaram os olhos do bebê, mas todos viam as faces avermelhadas, escuras. O interior do nariz e até os lábios viam-se queimados e saía um líquido preto purulento. Queimadura de 3º grau, queimadura de 1º grau vermelhidão, de 2º grau com bolhas, 3º e 4º, se curadas, deixam inevitavelmente cicatrizes que, sendo nos olhos, tosse frequente, expiração difícil, pulsação tão fraca e tão rápida que não se podia contar. Os tons cardíacos eram muito apagados, o ventre frouxo. Pelo reto, administrou-se ao bebê um pouco de água, dado que era impossível alimentação oral. O diagnóstico foi inflamação pulmonar bilateral. Temperatura retal tomada a intervalos das 13 até as 20 horas, sempre 42,8 graus centígrados. Tal temperatura pode parecer em insolações, mas praticamente nunca em inflamações pulmonares, o que mostra a gravidade deste caso. Às 21 horas, o Dr. Oran voltou ao leito do bebê, trazendo o especialista em oftalmologia, Dr. Kearney, que só com a ajuda de um instrumento próprio conseguiu abrir as pálpebras inchadas e coladas. A conjuntiva estava gravemente queimada. A córnea de ambos os olhos aparecia ensanguentada e dos lugares queimados surgia uma secreção amarelo acinzentada. Prognóstico, morte e certamente em poucas horas. Qualquer espécie de inflamação pulmonar em criança desse tamanho é mortal quase em 100% dos casos. As irmãs e as enfermeiras, nos horários em que não estivessem obrigadas a ficar junto aos doentes, reuniram-se na capela e oraram durante toda a noite, pedindo um milagre pela intercessão da Madre Fundadora, Francisca Xavier Cabrini. Sabiam que somente um milagre resolveria a situação do menino, do jovem casal e do próprio hospital. Chegou a manhã do dia 15. Pelas 9 horas, o Dr. Oran
voltou com o especialista Dr. Kearney para ver se havia alguma possibilidade de atenuação do dano causado. E o Dr. Kearney não encontrou nada errado no menino. Peter Smith estava absolutamente bem. Não ficou traço algum de cicatriz, apesar da queimadura profunda que houvera. Os doutores Oran, Casson e Kearney reconheceram espantados que se havia dado um milagre. Os olhos do garoto estavam perfeitos, mas que não eram os dele, já que o menino havia nascido com olhos castanhos e o que viram foram de cor verde. E o mais impressionante, os novos olhos não tinham os caracteres genéticos dos pais do garoto. 28 anos após ser curado, o então médico Peter Smith soube que a Santa Francisca Cabrini iria ser desenterrada por ocasião dos seus 50 anos de falecimento para traslado de seus restos mortais. Ao encontrar-se com o corpo da santa, o jovem médico se deparou com um milagre. O corpo estava intacto, faltando apenas os olhos verdes, que não estavam na cavidade ocular. Ao realizar exames de DNA, verificaram que os olhos do menino eram os da santa. Na manhã de 7 de julho de 1946, Peter Smith, já ordenado sacerdote na igreja de Mother Cabrini School de Nova York, assiste à solene canonização de Santa Francisca Xavier Cabrini por Pio XII. Estavam também presentes Paulo Pezzini e Ettore Pagetti, protagonistas das duas curas milagrosas aprovadas para a canonização. As curas de Peter Smith e da religiosa Delfina Grazioli foram os aprovados para a beatificação. O Sagrado Coração de Jesus na vida de Santa Madre Cabrini. Conta-nos Angela Mattignoni no livro Santa Francisca Xavier Cabrini, a Mãe dos Emigrantes. Madre Cabrini costumava se recomendar constantemente ao Sagrado Coração de Jesus e dizia sempre: Coração de Jesus, vós sabeis. Coração de Jesus, vós podeis. Coração de Jesus, vós vedes. Coração de Jesus, providenciai por nós. Santa Cabrini nos inspira hoje a confiar no poder da fé, que é capaz de transformar, curar e abrir nossos olhos, não apenas para enxergar, mas para ver e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Oremos. Ó Santa Francisca Xavier Cabrini, vós que colocastes toda a vossa confiança no Sagrado Coração de Jesus e encontraste nele o segredo de toda a perfeição e retidão, que vos fez uma missionária de seu evangelho através do mundo, pregando sua glória no céu, olhai favoravelmente a quem com confiança recorre à vossa intercessão. Vós que com material coração tens remediado aflições espirituais e temporais de tantos de nossos irmãos em Jesus Cristo, extraviados pelo mundo, sede-me propícia em minha peregrinação durante a viagem de minha vida e obtém do coração de Jesus todas as graças espirituais necessárias para enriquecer minha pátria celestial. Ó Santa Francisca Xavier Cabrini, ouvi minha confiante oração e obtenha a graça que tão ardentemente desejo. E concedei que eu também possa ser unida à multidão de almas que, através de vossa intercessão, gozam do prêmio e perdão de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.